Boa tarde para você que está nos assistindo à tarde. Boa noite para você que está nos assistindo à noite. Esse é mais um do nosso programa Eu e Você. Nós queremos agradecer a audiência, os elogios, tantos comentários que têm feito as pessoas pela internet, pelo e-mail. Muito obrigado pelo incentivo. Lembrando a vocês que, para avisar aos conhecidos e amigos, que Eu e Você é um programa onde nós temos sempre a presença de um profissional da psicologia e é um programa dedicado a falarmos aquelas coisas nossas do dia a dia, aquelas coisas que só acontecem com gente, seres humanos como eu e você. Tem sido o nosso tema aqui. Nós estamos preparados hoje, como avisamos, para falar hoje sobre a motivação pessoal. Eu acho um assunto de uma importância muito grande. Se você já quiser pegar o telefone, lembrar de ligar para alguém, pode fazer isso para assistir esse tema tão interessante, porque a gente ouve falar tanta coisa sobre motivação, mas hoje aqui uma profissional da área muito capacitada para falar sobre isso, ok? Nós queremos passar imediatamente, como sempre fazemos todas as semanas, para a nossa frase da semana. Você já deve estar então vendo na sua tela. A frase dessa semana é de Thomas Edison, e Thomas Edison dispensa apresentações. A frase dele é muito interessante, eu sempre achei: um gênio é feito de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Que frase interessante! Eu sou um admirador dessa frase de Thomas Edison há muito tempo, acho de uma profundidade interessantíssima. Olha, nós vamos falar sobre a motivação pessoal, como eu disse, e a nossa convidada desta semana, ela é palestrante com experiência em aconselhamento psicológico, orientação vocacional, dinâmicas de grupos, elaboração de projetos, psicóloga técnica e assessora do SUAS, esse departamento conhecido aqui na região. Está fazendo pós-graduação em psicologia existencial e gestáltica, integrante da equipe de gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do município de Montes Claros. Ela já esteve aqui conosco, está voltando, porque é um prazer, uma satisfação imensa tê-la novamente conosco, pela sua capacidade, pelo seu gabarito, para falar então sobre a motivação pessoal. Conosco a doutora Mayara Durans. Seja super bem-vinda, de coração mesmo, viu, Mayara? É um prazer mesmo ter você novamente conosco, você ter atendido novamente, respondido esse convite feito para falar sobre isso. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né, a oportunidade e pelo convite, né? É um prazer estar aqui novamente. Para a gente é sempre, acredita nisso, é sempre uma honra muito grande. Obrigada. Mayara, doutora Mayara, essa frase do Thomas Edison, eu gostaria que você comentasse alguma coisa. Que interessante, gente. Um gênio é feito de 1% de inspiração. Significa o seguinte, que muitos de nós achamos que as pessoas mais inteligentes, geniais, elas são tão especiais, e vem esse gênio, o cara, para falar um negócio desse, ele tem que ser, esse é gênio, não é? O que ele está dizendo? Tem a ver com motivação, não é? Porque está dizendo assim, na verdade, as grandes ideias, ele está dizendo, na maioria são 1%, mas que 99% de trabalho, ele está querendo dizer, o trabalho, ele é que vai fazer qualquer ideia que seja 1%, fazer parecer que a ideia tornar, na verdade, uma grande ideia. Mas esse trabalho é que está aí que está o problema. Para trabalhar uma ideia, como ele coloca como 1%, precisa de motivação. Precisa sim. Na verdade, essa frase tem tudo a ver com o tema, né? Tem a ver, né? Ou seja, porque se você não tiver
a predisposição, né, aquela vontade para realmente realizar alguma coisa, então não vai adiantar você só ter uma inspiração, você só ter um desejo. Então realmente precisa ter esse comprometimento, né? Então assim, por isso que fala transpiração, né? O que é essa transpiração? É o esforço da pessoa, né? A partir do momento que a pessoa se dedica, se esforça, então ela vai, a tendência dela conseguir algo é muito maior do que quando ela não se esforça para conseguir. Pois é, você vai nos ajudar até o fim desse programa a ter mais motivação? A expectativa de todo mundo é essa. A Promete? Minha também. Assim, né? Ô Maiara, doutora Maiara, tem pessoas, ainda dentro dessa frase do Thomas Edison, tem pessoas, você com certeza sabe do que eu estou falando, tem pessoas que elas têm excelentes ideias. Às vezes, mais de uma grande ideia durante o dia. Você que está nos assistindo, já te aconteceu isso? Tem pessoas que têm boas ideias e não conseguem sair do campo das ideias. Tem isso demais, não tem? Ou seja, aí no caso, é justamente porque está faltando a motivação, a pessoa tem até um bom raciocínio sentada na poltrona em casa ou no sofá. E ela não sabe porque não sai boas ideias do campo das ideias. Pode ser a falta da motivação aí? Sim. É por isso que é importante sempre ao falar de motivação, é importante a gente também saber o que é a desmotivação, né? Então antes da gente falar sobre essa motivação, né, que faz com que a pessoa saia dessas ideias, né, que você disse, e venha realmente a realizar algo, então ela precisa dessa motivação, dessa força. Sim. Né? Então, muitas vezes a pessoa não encontra essa força e ela se sente desmotivada. Então, as condições, o que pode desmotivar uma pessoa? Né? As condições de vida, as condições que ela se encontra, as condições financeiras, condições psicológicas, emocionais, então está tudo interligado. Tudo isso pode motivar ou desmotivar uma pessoa. Então, doutora Maiara, nós temos uma pergunta do nosso público que nós vamos ouvir agora, que tem a ver com essa questão. Vamos ouvir. A pergunta que eu gostaria de fazer para o programa Eu e Você é a seguinte: quais os principais motivos ou razões que temos para acordar desmotivado? Principalmente aqueles dias que você não tem motivo e passa o dia todo sem motivação nenhuma, estragando totalmente o seu dia. Muito obrigado, então, ao nosso público, a pergunta da externa. Muito obrigado. Doutora Maiara, esses dias, como ele colocou, a pessoa acorda desmotivada sem explicação. Tem a ver com o que nós estávamos conversando, não é? A desmotivação. Então, eu achei interessante você dizer, antes de falar sobre a motivação, é preciso compreender razões da desmotivação. A desmotivação, né, é algo que vai impedir a pessoa de realizar suas tarefas, de desempenhar suas funções de uma forma plena, né? Ou seja, a pessoa ela se encontra que a psicologia costuma dizer, numa zona de conforto. Então, por mais que é algo que está incomodando, que é algo que deixa a pessoa instável, insegura, mas é algo que... Por que fala zona de conforto? Porque é algo que de alguma forma faz bem para ela. Uhum. Porque a pessoa só vai mudar a partir do momento que aquela situação for insuportável para ela. Então, enquanto a situação, por mais ruim que ela pareça ser, e a pessoa continua naquela situação, é porque de alguma forma ela encontra um esforço positivo ali. Interessantíssimo, né? Isso aí. Então, para ela conseguir sair desse estado de desmotivação, para ela se motivar, ela primeiro precisa reconhecer que é preciso, que é necessária a mudança. Puxa vida! Né? Então, quando ela se reconhece, ela fala assim, não, eu preciso mudar. O primeiro passo é reconhecer, é aceitar essa mudança, que muita gente não quer mudar. Então, assim, não tá bem, não tá legal, mas também não quer fazer nada para mudar aquilo. Que coisa! Então, a pessoa precisa sair dessa situação, fazer esse movimento, né? De transformar, de ter essa atitude, de não só querer, mas buscar uma estratégia, buscar um modo. Né? Quer dizer, pelo que você está dizendo, no meu raciocínio aqui, então a desmotivação
ela pode se tornar viciante também. A pessoa vai ficando desmotivada se ela não chegar a um ponto que aquilo incomode, tem uma necessidade dela realmente mudar, ela vai acomodando, quer dizer, quase que um estado viciante, ela pode se tornar-se um comodismo mesmo, no dia a dia. Um comodismo. A gente costuma dizer assim também que há uma paralisação, né? Isso. Ou seja, a pessoa se engessa naquela situação, né? De forma que ela não consegue sair. Então, às vezes ela fala, eu não consigo, eu não dou conta, eu quero que seja diferente. Mas se ela não tiver a primeira força, né, dentro dela de dizer assim, não, eu quero mudar, eu preciso, então aí vai ser realmente complicado. Olha, agora eu estou mais curioso ainda pelo programa, pela continuação. Nós vamos para um rápido intervalo e você já conhece, os nossos intervalos são realmente bem rapidinhos e a gente já volta, ok? Muito bem, de volta com o nosso programa Eu e Você, hoje falando sobre a motivação pessoal, e nós estamos recebendo com muito carinho a doutora Maiara Durães. Doutora, nós estamos falando na saída do nosso comercial sobre a acomodação. Eu achei isso muito, muito forte, porque eu acho que tem várias pessoas nos ouvindo agora. Vamos continuar trabalhando essa parte aí. Então, nós uma vez aqui falamos no programa sobre depressão. Isso que nós estamos falando hoje, não vamos entrar na questão de... Mas pode levar a outros problemas? Com certeza. Porque pelo que a linha que a gente estava caminhando, parece que pode ir desencadeando outros problemas, então. Por isso que precisamos ter muito cuidado com essa questão, né? De ter esse cuidado assim, de pensar em buscar meios, estratégias para a gente estar se motivando, né? Porque se você deixa se levar por essa desmotivação, né? A partir do momento que você não faz nada para sair daquela situação, essa situação ela pode realmente te paralisar, né? Isso pode vir a gerar um adoecimento. Meu Deus! Né? Porque o corpo responde àquilo que você não dá conta. Sim. Né? Então, se você não está dando conta de alguma situação, se você precisa resolver alguma coisa e não sabe como, é preciso buscar ajuda. Ajuda profissional, ajuda de um amigo. Por quê? Porque se você... É difícil, não é algo fácil. Não é simplesmente falar assim, né? Não é assim, porque primeiro passo, reconhecer. Reconhecer que é necessária a mudança. Segundo passo, buscar por essa mudança. Né? E se você vê que é algo que você não consegue sair daquela situação, é algo que realmente está te prejudicando, é algo que está te angustiando, então busque ajuda. Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, a desmotivação, eu achei tremendo nós começarmos falando, realmente concordo com você, sobre a desmotivação. Nós não estamos falando de apenas um dia. Isso não é assim um caso, aquele um dia ou outro a pessoa acorda. Isso aí é preciso a pessoa observar uma constância, seria isso? Quando um dia, dois, quando começa talvez a atrapalhar já o trabalho, outros projetos. Você tem umas dicas para a pessoa não ficar preocupada sem razão. Em outras palavras, é natural um dia ou outro a gente estar desmotivado, não chega a ser um problema. Então, os primeiros sinais, né, que a gente pode observar é o desânimo, né, a tristeza, uma tristeza muito grande, né, um descontentamento, né, ou seja, a pessoa está sempre baixo astral, de cabeça baixa, se isola com frequência, né, então a própria pessoa pode se avaliar, né, nesse sentido, de observar se ela está agindo dessa forma, se não. Né? E aí ela poder... Dias seguidos, né? Isso. Então, assim, esses sinais são perceptíveis, né? Então, cabe à pessoa perceber se ela quer ou não ter essa mudança. Identificar esses sinais para ver se... Por que acontece? Não basta a pessoa identificar.
ela tem que buscar meios e mudanças, né? Aí, assim, não tem como eu dizer assim, escuta uma música, lê um livro, porque a forma que cada um que vai buscar essas estratégias é única, é pessoal, tem a ver com os seus valores, tem a ver com as coisas que você gosta de fazer, tem a ver com tudo aquilo que você acredita. Que coisa bacana você está falando para as pessoas ouvirem. Continua falando com eles. Eu estou gostando também. Você está falando comigo e com a gente. Porque que coisa bacana, quer dizer, cada um, não é aquela preocupação agora, um padrão, né? Isso, não. Isso é pessoal. Que coisa, legal. Por isso que a gente utiliza o termo, né? Motivação pessoal. É mesmo. Né? Então, assim, não tem uma receita mágica. Que coisa legal. Vai partir muito mais da pessoa. Interessante. Né? É algo que vem de dentro para fora. Né? Então a pessoa tem que buscar mecanismos, estratégias que possam possibilitar ela ter uma vida plena, ela ter uma vida saudável. Né? Eu vou tocar num assunto agora, antes, senão eu vou esquecer. Dentro do que você falou ainda, os amigos, as pessoas da família em volta, eles dão toques então, né? Dentro disso aí da pessoa que você falou que ela pode avaliar e precisa aceitar. As pessoas dão toques, as pessoas que nos amam à volta, elas dão toques então, não dão? Se não dão, deveriam. Né? Assim, puxa, eu estou sentindo, porque quando é permanente, eu acho que as pessoas se incomodam também. Não, é importante, né, falar sobre isso, porque às vezes é algo que a pessoa nem está percebendo. Né? Então, se de repente um familiar, um amigo, né? Ou então mesmo alguém conhecido fala assim, eu tenho observado que você já não é a mesma pessoa, né? Tá acontecendo alguma coisa com você? Deve. Né? Então, assim, ficar atento a esses questionamentos. Deve fazer, os amigos não devem ter receio de dar esses toques. Não, é preciso, é necessário, é bom. Né, para que mesmo a pessoa se dê conta, que é um momento que a pessoa tem que começar a ficar atenta. Está ajudando, então. Então quer dizer que até as pessoas que estão à sua volta estão percebendo esse movimento que você já não está tão bacana, você já não está bem, né? Então se até eles estão percebendo, aí você precisa pensar, mas eu realmente não estou bem? Se você conseguir chegar a essa conclusão de que você não está bem, aí você precisa buscar uma ajuda profissional. Porque não é fácil sair dessa situação. Não é simplesmente assim, eu vou sair e aí tudo se transforma. No outro dia tudo vai acordar né, como se nada tivesse acontecido. Infelizmente não são assim que as coisas acontecem, não é pelo passe de mágica. As coisas precisam de um tempo, de um processo. Né? E isso vai de cada um. Não tem como eu dizer, um mês, 2 meses, né? Enfim, cada um vai dizer do seu tempo. Doutora Maiara, nós temos a palavra do doutor Alexandre Ramos de Carvalho. Ele nos trouxe uma pontuação sobre esse tema. Vamos ouvir. Vamos. Quero agradecer à TV Gerais por mais essa oportunidade, ao programa Eu e Você. A orientação de hoje, eu gostaria de estar comentando sobre a diferença entre incentivo e motivação. O incentivo é algo externo, aquilo que as pessoas falam para você, aconselham você, dão dica para você. O ser humano, ele pode receber o incentivo, mas nunca motivar ninguém. Porque a motivação é pessoal, ela é interna. São respostas internas que você dá à medida que alguém incentiva você. Então não tem essa da pessoa estar motivando alguém. A motivação, ela é pessoal. E que você possa fazer um bom uso, né, de tudo isso que você está aprendendo no meio. Muito obrigado, doutor Alexandre Ramos de Carvalho, pela sua participação, mais uma vez aqui conosco. Um beijo carinhoso, você é sempre muito atencioso conosco. Doutora Maiara, isso que ele falou coincidiu exatamente com o que nós estávamos falando, essa observação do doutor Alexandre, porque as pessoas, às vezes, elas querem fazer uma ajuda que não está ali. Quer dizer, você estava orientando, deve dar o toque, mas a motivação, ela é pessoal mesmo, como você havia acabado de falar. Né? Quer dizer, a pessoa, uma pessoa não motiva a outra. Como é isso? Então, porque por mais que a pessoa tente motivar a outra, mas se não for uma vontade da pessoa, se não for uma vontade dela, não é uma mudança real. Então, a mudança, para ela ser real, ela tem que partir de dentro para fora. Não adianta você tentar mudar por alguém ou por algum outro motivo.
esse motivo tem que ser você. Essa mudança tem que ser importante para você. A partir do momento que essa mudança for importante para você, ela se torna uma mudança real. Real. Senão ela é mentirosa. Isso, é uma ilusão. Gente, olha, eu quero aproveitar esse ponto e puxar a brasa para a sardinha aqui da psicologia. Gente, eu quero dar uma bronca, porque nós estamos falando de uma coisa que você tocou num ponto que foi sobre receitas mágicas, de não existir receitas mágicas. E eu quero chamar a atenção do seguinte, gente, a gente ouve tanto se falar sobre palestras de motivação. Esse assunto de motivação, ele é tão badalado, é uma coisa assim tão... E o pessoal cobra caro para dar palestras de motivação. Algumas são boas, viu? Eu não estou falando aqui, eu não estou sendo antiprofissional, antiético. Mas muita coisa ruim e tomadas, assim, falas que têm entradas na psicologia, mas em muitos casos que eu tenho visto não são psicólogos. Então, e com receitas mágicas, doutora. E nós acabamos de ouvir uma coisa muito importante: não há receitas mágicas, por isso que motivação é pessoal, quer dizer, cada um encontra seus caminhos, mas precisa reconhecer. Só uma chamada de atenção, cuidado, gente boa aí das empresas, para contratar uma palestra, entre em contato com o Conselho de Psicologia, cuja sede, por coincidência, fica na nossa cidade de Montes Claros, mas na sua cidade, onde você estiver, procura psicólogos, veja se palestrantes são profissionais da área da psicologia, para falar sobre motivação. É coisa da alma, é coisa que tem a ver com a psicologia. Bom, desculpa aqui, eu tinha que fazer esse desabafo, que eu tenho visto, gente, tanta bobagem sendo dita em nome da psicologia e em nome da motivação. E a motivação é algo muito sério, né? Muito sério, eu estou percebendo. É algo muito importante. Mas agora com você aqui, doutor. Então, assim, a gente deve ter esse cuidado ao olhar, não é? Né? Para fazer tentar equilibrar, né? Ou seja, tentar mensurar, né? Se tá legal, não tá dessa forma, o que pode ser melhor, o que eu posso melhorar, né? Então, tentar balancear, porque às vezes a pessoa foca muito em algo da sua vida, ou seja, foca só no trabalho, foca só no relacionamento, foca só em casa, foca só na parte em ganhar um dinheiro. Então, esse foco, ele precisa ser distribuído. Porque a partir do momento que você foca apenas em alguma coisa, aí você vai se desgastar, você vai ficar pressionado a dar conta daquilo. E o ser humano, ele não é feito apenas de uma coisa, ele é feito de várias coisas. Então, está tudo interligado. Então, a partir do momento que você foca em uma coisa, você deixa uma série de outras para trás. E essas coisas que vão te desgastar, que vão fazer com que você não tenha uma motivação e você se torne uma pessoa desmotivada. Doutora, eu entendi o que você falou, mas eu quero que você explique melhor, porque eu achei isso aí novo, é uma novidade para mim. Eu entendi, mas dá alguns exemplos na prática. Como seria? Focar em uma coisa só pode fazer mal? Pode. Então, assim, atualmente, né, o que mais se percebe e se observa muito é a questão do trabalho. As pessoas estão cada vez mais focadas no trabalho, mais focadas em ganhar o dinheiro, em ter ter uma estabilidade financeira, se realizar financeiramente ou profissionalmente. E com isso elas deixam de lado a família, deixam de lado os amigos, deixam de lado relacionamentos pessoais. E isso Entretenimentos, né? A cultura, cinema, a diversão. Então fica tudo de lado, foca só no trabalho. E o que acontece? Se por algum contratempo essa pessoa perde aquele emprego, então isso causa um transtorno enorme na vida da pessoa. Porque ela não, o foco dela estava distribuído só no serviço. Então ela já não dá conta mais das outras coisas. E quando ela deixa de estar ali naquela situação, né, ou então aquele emprego já não satisfaz da mesma forma, né, então ela acaba entrando num processo de adoecimento psicológico. Que coisa importantíssima você está falando. Olha, não tinha pensado nisso. Aí ficou mais claro ainda. E muito sério, hein? Muito sério.
Nós vamos para um rápido comercial. A nossa hora aqui, ela passa rápido, mas eu quero voltar do comercial, gente, ainda falando um pouquinho sobre isso, que eu quero comentar com você um exemplo de um amigo meu lá de São Paulo. Eu quero ver o que você diz sobre isso, ok? A gente já volta, ok? Muito bem, de volta com o nosso programa Eu e Você, hoje falando sobre a motivação pessoal. Eu estou amando esse assunto, estou aprendendo coisas que eu nunca tinha ouvido sobre a motivação em nenhuma, inclusive em nenhuma palestra destas por aí, ok? Nós estamos recebendo a doutora Mayara Durães. Doutora Mayara, nós estamos falando, eu disse que ia comentar uma cena, na hora que você estava dando esse exemplo, essa coisa importantíssima que você falou, na saída para o comercial, ela falava de que focar numa coisa só pode nos trazer problemas. Olha, eu mesmo vou tomar cuidado com isso, vou prestar mais atenção pessoalmente, que é cada um, não é? Mas enquanto você falava, eu lembrei de um amigo lá de São Paulo, um beijo nesse queridão, que é o Isaías, Isa Castro. Ele é um músico que tem esse pseudônimo e ele, mesmo passando por um período dramático na vida dele, eu estava assim na casa dele e eu vi uma cena dele brincando com os 3 filhos. Parecia que nada estava acontecendo e quem sabia, como eu, estava acontecendo um momento difícil. E ele tem esse tino de sentar, de rir, de brincar com... É disso que você estava falando, né? Quer dizer, ele ali estava habituado a ter foco não só no trabalho, quando algo deu errado, mas ele tinha aquele hábito já de mexer, de brincar, de interagir com os filhos, e aquilo então era um hábito, era uma forma de não ter o foco numa coisa só. Seria um exemplo disso, a família? É um ótimo exemplo, né? Por quê? Porque a partir do momento que você busca esse equilíbrio, né? Porque a pessoa, para ela se estabelecer, para ela se firmar, para ela conseguir essa completude, né? Se ela ficar tranquila, ela tem que buscar o equilíbrio. Então, assim, tudo que é extremo, ou para mais ou para menos, é prejudicial. E ao ela distribuir o foco, né, no trabalho, na família, nos amigos, então se algo der errado no trabalho, tem os amigos, tem a família que vão dar um suporte para ela, que não vai desestabilizá-la, né? Porque o que muito acontece é quando uma relação, seja no trabalho, na família, uma relação amorosa não dá certo e a pessoa desaba, desmonta. Gente, vamos prestar atenção nisso, hein? Entendeu? Agora, então, pelo que eu entendi, as condições gerais da vida, as situações em geral, elas também têm esse poder de desmotivar ou não. Ou não. Se a pessoa for uma pessoa motivada, as circunstâncias à volta não têm o poder de desmotivar? Ou tem, assim mesmo? Então, porque na verdade a motivação, ela é uma força. Então, para você ganhar energia, para você ganhar essa força, ela tem que vir tanto do externo quanto do interno. Porque o externo, ele influencia muito na vida da pessoa. Então, primeiro você tem que buscar se conhecer, saber quais são as suas possibilidades, quais são as suas limitações. Porque muitas vezes as pessoas almejam, né, fazem um projeto de vida, eu quero ser, mas será que ela pode ser aquilo mesmo? Então, assim, o que você tem pensado para a sua vida? É o que você realmente pode conseguir? Você tem habilidade para isso? Porque existem habilidades que já nascem na pessoa e outras que podem ser aprendidas, né? Então, o seu sonho é uma ilusão ou é algo real que você pode buscar? Então, é preciso ter essa noção, né? Distinguir aquilo que você é capaz e aquilo que você tem algumas limitações, né? Porque nós somos compostos por habilidades, limitações, então a gente tem que ter esse respeito. A gente não pode ir aonde a gente, né, não vai dar conta. Então, por isso que é a importância da pessoa se conhecer, para ela não tentar fazer algo que depois ela não vai dar conta, que ela vai ficar frustrada, né? Porque mais importante do que a gente fazer o que gosta é gostar do que faz.
Opa, Né? eu já ouvi isso aí, mas ainda não entendi, não tinha parado para pensar. Agora você encaixa dentro de uma conversa. Como é? Repete pra gente, por favor. Então, assim, mais importante do que você fazer aquilo que você gosta é você gostar do que faz, né? Ou seja, não adianta você gostar ou você fazer algo que gosta simplesmente por fazer, por achar que gosta daquilo. Porque no futuro você pode ser um profissional frustrado e aí a desmotivação vai tomar conta de você. Então, para você estar sempre motivado no trabalho, você tem que fazer algo realmente que tenha a ver com você, que você goste, que você sinta prazer em fazer, em executar aquilo. Então, dessa forma, então assim, não importa o que você faz, contanto que você seja bom naquilo que você faz e que aquilo seja algo que te faça bem, porque senão você nunca vai se encontrar. Você vai estar sempre querendo algo, buscando por algo e nunca vai conseguir. Olha, gente, a doutora Maiara, ela está falando uma coisa aqui seríssima, seríssima. Você sabe por quê? Porque, doutora Maiara, a maioria de nós, quando começamos, gente, a fazer uma atividade, geralmente tudo que é novo é empolgante, a gente gosta de fazer inicialmente. Eu não conheço ninguém que comece um novo emprego, não é verdade? Que não se empolgue ali inicialmente. É disso que você tocou. É preciso ter paciência, análise pessoal, porque não vê se eu estou errado, o que eu entendi do que você acabou de dizer. Quer dizer, algo que me faz feliz ali inicialmente por um momento, pode não ser algo que vai me fazer exatamente feliz como realização permanente. Isso, então, fazer essa descoberta, eu entendi certo? Exatamente. Isso é muito sério. Porque tudo que a gente começa fazendo é sempre gostosinho no início. Isso. Um namoro no início, tudo no início, não é? No início... Tudo são flores. Tudo são flores, não é? Depois vem os espinhos. Os espinhos é quando a gente, na continuidade, vê que aquilo é gostoso, eu gosto do que faço, né? Isso. É porque assim... Não, eu faço o que eu gosto, mas não gosto do que faço. Isso, a gente tem que gostar do que faz. Gostar do que faz é diferente. E hoje as pessoas estão numa busca insaciável pela felicidade. Né? Quero ser feliz, eu quero ser feliz. Só que elas estão transferindo a felicidade para algo material. Né? Então, quando você transfere a sua felicidade para algo material, o que é algo material? Um carro, uma moto, né? Uma casa, um emprego. Então, essa felicidade você nunca vai conseguir conquistá-la, porque as coisas materiais são felicidades momentâneas. Por aquele momento te deixam feliz, né? Então, assim, você nunca vê uma pessoa completamente feliz porque adquiriu apenas uma moto, por exemplo. Ela está sempre buscando um novo modelo, uma nova cor, uma nova forma. Então, é uma busca insaciável. Agora você está falando de todos nós. Justamente. Gente, a doutora está falando de todos nós, não é mesmo? De seres humanos. Porque a verdadeira felicidade... O que eu quero dizer é assim, o mundo hoje está desse jeito, doutora Maiara. Sim. E o que nós precisamos, né, aprender, eu falo nós porque nem sempre a gente o mundo está desse jeito. Então, assim, a verdadeira felicidade, ela está dentro de você. Você que precisa descobri-la. Você não vai encontrar felicidade nas coisas, e sim nas pessoas, né? Então, assim, não basta você ter dinheiro, né? Porque, inclusive, é um dado, né, que várias pesquisas apontam que a maioria das pessoas que tem depressão tem uma boa condição financeira. Então, o dinheiro não traz felicidade, né? Ele manda buscar. Gente, vocês escutaram isso? Ela acabou de dizer que, estatisticamente, a maioria, estamos falando de atendimentos clínicos e psicológicos, porcentagem, a maioria dos que têm depressão tem uma boa condição financeira. São pessoas com melhor condição financeira. Há uma outra pesquisa, doutora, que foi feita, e eu tive acesso a ela recente, de que o maior índice de suicídios são nos países e nas classes mais altas. Maior índice de suicídio.
Sim. Que coisa! Então, para confirmar o que nós estávamos falando, você estava falando de que a felicidade realmente ela tem muito a ver com o pessoal, a nossa pessoa de dentro, né? E não coisas externas, realizações do lado de fora. Que as pessoas geralmente buscam por algo, acreditando que aquilo vai trazer sua realização pessoal. Só que se essa busca ela não for uma busca real, ou seja, se ela não buscar por aquilo que realmente tem a ver com ela, tem a ver com o estilo de vida dela, com os valores dela, vai chegar um momento que essa busca ela vai gerar uma desmotivação na pessoa. Vai deixar ela num estado, né, de tristeza muito grande. É o que muitas vezes acontece com as pessoas que se frustram no trabalho. Né? Ou seja, elas estão ali focadas no dinheiro, focadas em ter renda, e aí elas não focam naquilo. Então elas não estão fazendo aquilo por prazer. Chega um ponto que aquilo perde o sentido. E ela não sabe entender o porquê. Justamente. Porque então, tem o dinheiro, a pessoa, puxa, mas eu já não estou me sentindo. E começa até a se culpar, não é? Justamente. E essa culpa, junto com a angústia de não dar mais conta, junto com a angústia de não estar feliz, realmente feliz com aquilo que ela está fazendo, isso tudo gera um vazio existencial. No momento que essa pessoa se encontra nesse vazio existencial, ou seja, nada mais faz sentido. Então, o foco dela era aquele, o trabalho. Já não dá mais conta, então, como ela não focava só no trabalho, ela não dava atenção para os amigos, para a família, para as outras esferas da vida dela, então não tem nada para dar suporte para ela. E aí ela cai numa dimensão, né, assim, um vazio mesmo, aquela sensação angustiante. E é muitas vezes através desse vazio que leva a pessoa a cometer, né, um suicídio, porque ela acredita que vai ser a melhor saída. Muitas pessoas acreditam que, eu vou morrer, aí acabam meus problemas. E não é assim que acontece. Porque ela acha que o problema até é nela, está com ela, porque ela tá trabalhando, está fazendo as coisas e não se encontra. Isso. E muitas vezes, muitos estudos, né, afirmam que a maioria das pessoas que tentam ou que praticam o suicídio arrependem na hora. Né? Então, assim, há casos que a pessoa se joga de eu já ouvi, né, alguma, eu tinha esquecido. E aí encontra a pessoa, né, com a mão assim, ou seja, ela estava tentando sair. Que coisa. Né? Ou então as pessoas que se encontram com a mão assim, ou seja, elas se arrependem, no último momento elas se arrependem, só que já não tem como mais voltar atrás. Que coisa. Então, acaba que elas terminam com angústia muito maior do que a sensação que elas acreditam que vão ter. Que estavam tentando se livrar. Isso. Doutora Maiara, nós temos uma pergunta do nosso público. Vamos ouvir. A pergunta que eu gostaria de fazer para o programa Eu e Você é a seguinte: a desmotivação são as circunstâncias momentâneas do nosso dia a dia? Essas coisas influenciam à nossa volta? Essa tristeza do nosso dia a dia? Essa falta de comunicação com o próximo? Muito obrigado, então, ao nosso público da Externa. Eu quero dizer que essas filmagens, elas foram feitas na Associação Presente. É uma associação que faz um trabalho extraordinário, muito bonito aqui. E eles têm, nós fizemos lá umas entrevistas lá com um apoio tremendo. Um beijo carinhoso na Associação Presente, todos os funcionários, pelo carinho de vocês conosco, com o programa Eu e Você também, ok? Doutora Maiara, a pergunta do nosso querido é essa. As circunstâncias, nós já falamos sobre isso, as circunstâncias, mas ele toca num ponto, essa falta de comunicação também, parece que ele externou alguma coisa que influencia também, né? É verdade. Isso acontece, né, devido a esse isolamento, né? Então, assim, às vezes a pessoa está tão desmotivada, está tão triste que ela se isola das pessoas, né? E isso é muito prejudicial, tanto para a saúde, né, quanto para o desenvolvimento, quanto para o trabalho. Isso prejudica a pessoa como um todo. Né? Então, por isso que tem que ter esse cuidado, tem que buscar essa ajuda. Agora, você fala que a desmotivação, ela cria uma pressão mental e emocional. É uma pressão. Você diz que o corpo sofre. Nós vamos falar sobre isso logo em seguida. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Já voltamos, ok? Muito bem, de volta com o nosso programa Eu e Você.
Nós estamos falando sobre a motivação pessoal, recebendo a doutora Maiara Durães. E, doutora, ainda falando da desmotivação, isso cria uma pressão que o corpo sofre? Sim, né? Porque o corpo é o primeiro a indicar que algo não anda bem com você, né? Então, assim, às vezes você sente um mal-estar, né? Ou então, às vezes você realmente adoece, chega a adoecer e não sabe por quê, né? Então, assim, é como se o corpo estivesse te alertando: ei, eu estou aqui, eu preciso de cuidado, né? Uhum. Então, porque o psicológico, né, com o biológico estão intensamente ligados, né? Não tem como dissociar, sim, não tem como separar a mente do corpo. Dá para entender. Então, se a mente não vai bem, o corpo vai responder e também não vai bem. Então, pode vir um adoecimento. Esse adoecimento pode ser tanto psicológico, né? Ou seja, um estresse, nervosismo, né? A depressão, a angústia, ou o adoecimento biológico mesmo, orgânico, né? Que é náuseas, enjoo, né? Gastrite. É uma ligação. Você coloca uma relação, negativismo, pessimismo, abatimento, são sinais da desmotivação. Eu posso ler só para o pessoal ter uma ideia, para a gente passar imediatamente a falar então mais sobre agora a motivação, apesar de tudo que falamos até aqui ser tão importante. Mas você fala, negativismo é um dos sinais. Aquela pessoa negativa, tudo dá errado. Sinais de desmotivação. Para ela nada dá certo. Tem gente assim, hein? Tá sempre tudo dando errado. Tinha até um desenho antigamente, né? Tudo estava mal, negativo. Pessimismo, é quase a mesma coisa. Isso. Abatimentos. Né? Ou seja, a pessoa ela fica tão abatida, né? Ou seja, ela fica esmorecida mesmo, né? Para baixo, né? Não precisa prestar atenção e tomar cuidado. Isso, a gente, né? Nós costumamos dizer assim na psicologia que ela está com tônus vital baixo, ou seja, ela não tem a mesma energia, né? Ela está sempre mais isolada, mais recuada, mais voltada para ela mesma. Né? Baixo autoestima. Nós falamos sobre isso aqui, foi maravilhoso. Insegurança, a pessoa insegura, fica insegura. Isso. Inibição, excesso de inibição. Tem medo e receio de conversar com as pessoas, de estar, né, num espaço com muitas pessoas. Agora, você colocou uma palavra, tramóias. O que eu não entendi? Você se lembra disso aí, não? Tramóias, né? Ou seja, são eu achei aquelas curioso. Aquelas pessoas que ficam planejando algo para prejudicar a pessoa, né? Que assim, utiliza do seu tempo para pensar em como prejudicar outras pessoas. E isso, o que tem a ver com a desmotivação? Então, ou seja, ela procura... Esse processo desmotiva a pessoa. Isso. Ela procura meios para desmotivar a pessoa que estão no seu convívio, mas no fundo, o que ela não sabe é que ela está desmotivando a ela mesma. Né? Aquela história do feitiço vira o conto feiticeiro. Sim. Então, às vezes, você tenta prejudicar uma pessoa, mas a maior prejudicada está sendo você. Que coisa boa, hein? Perfeccionismo? Perfeccionismo é o medo de errar. Né? Ou seja, a pessoa ela tem medo de errar. Ela não quer que nada saia errado. Então, é aquela pessoa que está sempre ali, cuidado. Tudo tem que ser daquela forma, daquele jeito. Se algo não sai como ela pensou, como ela planejou, então aquilo para ela se torna é o fim do mundo. Um avalanche, algo terrível. Agora, você está falando perfeccionismo, medo de errar. Eu tenho um conhecido que ele é assim, não tem um trabalho maravilhoso para colocar em prática e há anos não põe. Está sempre melhorando, não posso colocar agora. E quem olha de fora vai estar ótimo. Você fala que é medo de errar. Isso pode levar uma pessoa a ficar assim com um bom trabalho, mas anos sem colocar em prática, dizendo sempre que não está bom, durante anos. Sim. Ou durante a vida inteira. Porque... Mas é por medo de errar. Por medo de errar. Porque assim,
as pessoas, né, nós precisamos compreender que o ser humano, ele erra. Nós erramos, né? Então, assim, o diferencial, a grande diferença é a forma como a gente olha para esse erro. Porque errar, todo mundo erra. Errar é humano, né? Então, assim, parece clichê falar isso, muitas pessoas falam isso, mas é algo que, por mais que é falado, não se é aceito. As pessoas não querem aceitar que elas erram, né? Então, isso dificulta a pessoa a ter uma vida saudável. Porque ao invés dela se condenar, dela se culpar porque errou, eu errei, porque eu sou péssima, eu não dou conta, ao invés dela se culpar, ela tem que buscar aprender com aquele erro. Sim. Né? Porque o que passou, passou. Porque às vezes a pessoa se prende muito no e se. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado? Esse se é um se que tortura a pessoa. Né? Então ela tem que buscar assim, não passou, aconteceu, não vai voltar não mais. vai voltar. O que está feito não está por fazer. Então, a partir dessa situação que aconteceu com você, o que você pode aprender? O que você pode buscar melhorar? Né? O que isso te ensina para que você não repita lá na frente? Né? Qual o aprendizado que isso vai te dar para você crescer na vida? Né? Porque tudo que acontece na nossa vida tem um aprendizado. Às vezes a gente foca só no algo ruim, no algo que não está dando certo, em algo que não está bacana. Mas a gente tem que focar, tem que saber que tudo tem dois lados. Então, sim, esse é o lado ruim, que está incomodando, que está te angustiando. Mas qual o lado bom? O que você pode aprender com isso para você se tornar um ser humano melhor? Que bacana ouvir tudo isso de você. Nós temos mais uma participação do Dr. Alexandre Ramos de Carvalho. Vamos ouvir. Uma outra orientação que gostaria de contribuir com o programa Eu e Você, ela vem do Dr. Belisário Marques, escritor da revista Vida e Saúde, um grande psicólogo, na minha opinião. Ele diz: sonhar é majestoso, correr atrás do sonho é doloroso. Sonhar é sublime, conquistá-lo às vezes deprime. Sonhar é andar sobre as nuvens. Motivar-se em busca dos seus sonhos é caminhar sob pregos. Se você perseverar, se você se motivar em busca dos seus sonhos, você terá suas dores aliviadas, suas lágrimas enxugadas e terá uma satisfação e um brilho no seu olhar. Então, corra atrás dos seus sonhos, persevere, motive-se, sabendo que esse sonho está na sua mão. Que você seja feliz na sua decisão. Muito obrigado, doutor Alexandre Ramos de Carvalho, pela sua participação. Doutora Maiara, isso que o doutor Alexandre falou é muito importante. Às vezes, motivar-se custa um preço, mas ele diz que sempre tem a sua paga boa, um bom resultado. Quer dizer, é aquilo que você falou lá do começo, é não ficar acomodado, é entender que a pessoa precisa fazer algo por si mesma. O que é exatamente a motivação, doutora? Então, a gente falou tanto de desmotivar, né? Então vamos motivar agora. Até que nós já acabamos, não sei se você observou, você acabou falando também já coisas muito boas sobre a motivação também. Então, assim, a motivação, ela vai ser aquele impulso, aquela força que te dá coragem, que te dá vontade de fazer algo. Né? Porque às vezes você tem vontade, mas não faz. Né? Ou então, assim, por isso que é importante a pessoa se conhecer. Porque se ela buscar por algo que realmente tem a ver com ela vai procurar, ela vai fazer. Né? Então, assim, tem algo me incomodando. Interessante isso aí. Tem algo me incomodando. Tá incomodando, eu preciso mudar. Mas se não for algo que realmente... A mudança, ela só vem a partir do momento que aquilo se torna insuportável para a pessoa. Porque senão, isso está me incomodando, eu não quero mais saber disso. Eu quero mudar, eu quero ter um novo posicionamento, eu quero ter uma nova forma de ver as coisas. Então, esse querer é que motiva a pessoa e dá força para ela buscar meios, caminhos e estratégias de sair daquela situação e se superar e vencer. E em busca do seu objetivo, os seus objetivos. Então, é uma força mesmo. É uma força. Uma força motora. Isso. Vem de dentro. Vem de dentro, de dentro para fora. E a gente tem que ligar a chave desse motor
Pelo que eu entendi, a gente tem esse poder, então, de ir lá e fazer assim, mesmo que às vezes não queira pegar na primeira, não pode esperar que outra pessoa venha e motive a gente. A gente tem que chegar lá, pisar no acelerador e tentar ligar, né? Não, porque a pessoa pode até tentar te motivar, mas desde que você esteja aberto para essa motivação. Porque se você acredita que você não precisa mudar, que do jeito que tá bom, então, por mais que a pessoa te fale que você precisa mudar, você não vai mudar. Então, essa mudança, ela primeiro, você precisa acreditar que ela é possível. Você que tem que querer se buscar por ela. A motivação, ela envolve fenômenos emocionais, você fala em uma de suas palestras. Emocionais, biológicos, alguns fenômenos emocionais, biológicos e sociais. Nós acho que acabamos já falando sobre isso, não? Porque não tem como dissociar, né, uma esfera da outra. Está tudo interligado, né? Então, não tem como você tentar desmembrar o psicológico, do corpo, entendi. do social. Tudo vai interferir, né? E Biológico, tudo isso também pode te favorecer. Física, né? Isso. Pode favorecer ou pode te prejudicar. Então, estar atento não só no psicológico, emocional, mas físico e social à volta. Tudo pode estar influenciando negativamente ou positivamente para a motivação. Por isso que cabe a cada atenção, um. Cabe a cada um fazer essa análise, né? Esse balanceamento, né? Tá de olho, né? Tentar buscar esse equilíbrio para nenhuma prejudicar a outra. É nisso que você fala, eu lembro que você fala sobre tomar as rédeas. Eu gostei muito dessa expressão que uma vez você usou. Tomar as rédeas da motivação. Isso. Né? Ou seja... você fala de tomar... isso é um processo responsável. Porque assim, o primeiro passo da motivação é a pessoa ter clareza dos seus objetivos. Né? Então, assim, ela precisa saber o que ela realmente quer, o que ela realmente deseja, né? O que ela quer alcançar com aquilo. A partir do momento que ela conseguir ter clareza de tudo o que ela quer, aí sim, ela vai poder buscar caminhos, buscar estratégias, né? E se ela não estiver conseguindo, porque realmente não é fácil, né? Não é algo que acontece de um dia para o outro, precisa de um processo, né? Então ela precisa de buscar essa ajuda, ela precisa de aceitar que ela precisa de ajuda, porque tem muitas pessoas também que não aceitam receber a ajuda de outras pessoas, principalmente a ajuda profissional. Doutora Maiara, você fala em uma de suas palestras sobre 3 verbos. Conta pra gente, que eu acho isso tão fantástico. Fazer, ser e ter. Isso. Dá essa lição pra gente. Então, muitas vezes nós buscamos, né, buscamos fazer para ter algo e não para ser, né? Então, assim, enquanto essa busca, né, essa busca de felicidade, essa busca de crescimento pessoal, de realização, né, como para você ter uma vida de plenitude, enquanto essa busca for em torno do ter, de você ter algo, ter alguma coisa, essa felicidade, você nunca vai conseguir alcançá-la, né? Então você precisa descobrir realmente o que você deseja ser, né? Porque o ter, ele é momentâneo, ele é passageiro, e o ser não, o ser ele é eterno. Aquilo que você é, por mais que você, né, a pessoa depois ela venha a morrer, né? Então assim, ela se torna eterna se ela ser uma pessoa bacana, se ela ser uma pessoa que realmente faça a diferença, né? E o ter não, o ter é algo que você vai estar sempre buscando, ter o celular mais novo, o modelo mais novo, então é algo que não sacia, porque você vai sempre buscando ter, e você nunca vai ser realmente aquilo que você deseja. Nunca. Né? Quer dizer, é fazer, não sei se você entendeu, ela está colocando uma ordem do seguinte: fazer para ser, colocar esta ordem e não inverter esta ordem. Fazer para ter e para então ser. Ser pelo ter. Esta ordem que eu estou falando agora é errada. Repetindo, a ordem é errada. As pessoas, na maioria das vezes, estão fazendo para ter e tendo para ser. É isso? Entendi correto? Justamente. A ordem certa... Vamos prestar atenção, gente. Fazer para ser. Para ser. Fazer, então, ocupar-se em fazer primeiro para ser.
a gente precisa fazer essa pergunta, né? Se nós estamos fazendo as coisas para nós, primeiro para ser, que coisa, hein, doutor? Você está futucando com a alma da gente hoje, hein? Então, assim, o que você realmente espera de você, né? Ter ou ser? Né? Porque se você se prender ao ter, se você se prender ao material, você não vai ter uma realização pessoal, você só vai ter uma realização momentânea. Então, para você realmente se realizar como pessoa, como ser humano, você precisa se conhecer, você precisa saber quem é você, o que você quer, o que você deseja. É preciso ter claro isso para você. Doutora, você prometeu a última vez voltar e você cumpriu sua promessa. Eu não vou fazer você prometer agora, porque seria abusar da sua paciência e gentileza, mas vocês querem que ela volte, não querem? Então, olha, o convite está estendido. Não precisa prometer, mas a hora que você tiver um outro tema, a hora, só me ligar, só a gente entrar em contato, volte, por favor. Okay. Você, sempre que vem, enriquece demais. Antes das suas considerações finais, eu quero dizer a vocês que o nosso programa, ele agora está em novo horário, sábado, às 15 horas, com reprise, você já sabe, às quartas-feiras, às 23 horas. Eu quero dizer, o que você gostaria de falar por último sobre a motivação pessoal? Então, assim, o que eu quero dizer, né, assim, busque por aquilo que realmente, né, faça assim, o seu coração vibrar, né, por algo que realmente faça sentido para você, porque isso realmente é o que importa, né? Sempre lembrando dos seus valores, das suas crenças e respeitando o outro. Aí sim você vai conseguir ter uma vida plena, uma felicidade plena. Muito obrigado. Fechou com chave de ouro. Eu quero mandar o beijo dessa semana. O beijo dessa semana vai para duas pessoas aqui da nossa emissora que, olha, são pessoas que me receberam inicialmente assim que eu cheguei, a Paty e a Sônia, é uma dupla aqui inseparável. Vocês duas são de excelência, fazendo um trabalho, mas recebem a gente, tem uma paciência com a gente aqui. Eu não poderia deixar de separar uma semana para mandar o beijo da semana para essas duas queridíssimas amigas nossas aqui, de todos aqui da emissora, Paty e Sônia. Olha, parabéns pela humildade de vocês, pelo coração tão bacana de vocês. Um beijo carinhoso nesse coração de vocês. Muito obrigado pelas pessoas que vocês são aqui para todos nós, ok? Beijão. E não se esqueça, essas coisas que nós falamos aqui, conversamos aqui, são coisas que só acontecem com gente, seres humanos como eu e você. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus.